Fazer um teste primeiro. Vamos testar. Muito boa noite, meus queridos. Hoje a aula de número 8. Nós estamos finalizando a parte introdutória ao estudo da doutrina espírita. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o item 15 e o item 16. Vamos começar então falando sobre o item 15, que é transtornos da mente. Nesse item, Allan Kardec comenta sobre o fato das pessoas da época, e até hoje mesmo, ficarem com medo, com receio de se envolverem com o estudo da doutrina, ou, se a pessoa é médium, desenvolver a mediunidade, porque isso poderia causar transtornos mentais. Poderia fazer com que a pessoa tivesse crises de pânico, esquizofrenia, enfim. Lembrando que naquela época se falava muito pouco sobre isso e muitas pessoas realmente sofriam de transtornos mentais e que, obviamente, não tinha o tratamento que a gente tem hoje. Então, a gente já pode imaginar que o medo era muito grande naquela época, que alguma coisa muito ruim acontecesse. Tá? Um exemplo seria, então, os médios, né, que estão se expondo, né, psicologicamente à vinda de vários espíritos e, dependendo da situação, da desordem que esse espírito possa trazer para nós, isso, de repente, poderia causar em nós algum problema mental ou que a gente desenvolvesse alguns distúrbios mentais. Aqui eu botei algumas opções que poderiam de repente acontecer, como um ataque de pânico, depressão, esquizofrenia. Né? Isso é algo que a gente, obviamente, a gente fica com medo. Né? E Allan Kardec, já no início do livro, já nos mostra mais ou menos que, pelo contrário, o estudo da doutrina iria ser, depois a gente vai falar um pouco melhor, seria um auxílio, na verdade, a essas pessoas. Então ele inicia falando o seguinte. Importante também, antes da gente começar a falar sobre esse ponto que Allan Kardec vai nos dizer, é que Freud, que é, na verdade, uma das pessoas muito importantes para o desenvolvimento da psicanálise, né, do estudo da psicologia, eles nasceram em épocas parecidas, eles são contemporâneos, né? Mas o Allan Kardec, ele é mais novo, ele nasceu antes do que o Freud. O Freud nasceu um pouco depois. Então, quando o Freud começou a desenvolver as suas teorias, o Allan Kardec já tinha escrito o Livro dos Espíritos, por exemplo, né? Então, eles são contemporâneos, mas o Allan Kardec é mais velho do que Freud. Então, tudo que ele vai trazer sobre o aspecto da mente humana, Allan Kardec, é baseado nos estudos dos espíritos, mas não em de um vasto trabalho desenvolvido por Freud e tantos outros expoentes dessa linha. Tá? E aí, o que Allan Kardec vai nos dizer? Ele fala que seria. Ele comenta como se fosse um cérebro fraco, né? Uma predisposição orgânica. Então, a loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Então, ele acaba não dizendo, né, o que seria essa predisposição orgânica. Nessa época se dissecava muitos corpos, né? E se dissecava bastante o cérebro. Nessa época estava sendo descoberta áreas cerebrais e cada área sendo desempenhando um papel específico. Então eles acreditavam que as pessoas que encarnavam com um certo distúrbio mental poderia ter uma explicação física e orgânica, o que hoje nós sabemos que em nem todos os casos a gente consegue identificar isso. Né? É possível que a gente possa traçar padrões genéticos, padrões bioquímicos, enfim, a gente desenvolveu bastante o estudo da mente, da neurociência
provavelmente nos trouxe mais informações. Mas nessa época se falava que o cérebro fraco seria esse cérebro que teria alguma condição, né? A gente diz uma pecinha faltando, né? Enfim, hoje já é bem mais essa condição já é bem mais explicada. Mas ele fala dessa predisposição, e vamos pensar num ponto de vista espiritual, essa predisposição do espírito que reencarna e dá condição ao corpo dessa predisposição a desenvolver algum transtorno mental. Tá? Então, o cérebro fraco, né, essa predisposição, aliado ao revés da vida, por exemplo, a morte de um ente querido, uma doença que impacta a nossa vida, problemas financeiros, todos esse revés da vida poderia culminar em distúrbios mentais. E disso, Allan Kardec diz, nada tem a ver com o espiritismo, né? Nada tem a ver com a gente desenvolver os nossos estudos da doutrina, nada disso vai causar esses distúrbios mentais. Pelo contrário, vai nos auxiliar, o estudo vai nos auxiliar a entender melhor essas predisposições que a gente possa vir a ter, né? E, consequentemente, enxergar melhor o revés da vida, enxergar melhor essas condições que acabam nos acontecendo com uma visão mais ampla, né? Mais que nós podemos acolher melhor tudo isso, né? Outro ponto que no início desse item ele acaba comentando, né? Que essas pessoas que acabam sendo, naquela época, diagnosticadas como pessoas com distúrbios mentais, né? Era bem amplo, não se tinha tantas classificações assim, as pessoas eram rechaçadas pela sociedade, né? Existiam os manicômios, então as pessoas eram loucas, não tinha outra nomenclatura para isso, né? Ele dizia que essas pessoas que tinham esses problemas, elas poderiam ser músicos, filósofos, matemáticos, e não era necessariamente a condição ou a área que a pessoa estava estudando que deixou ela maluca, né? Mas era a predisposição que ela já tinha. Então é outro ponto que ele acaba dizendo, olha, mas se eu sou médio e eu quero desenvolver a mediunidade, não vai ser isso que vai né, ser uma causa principal de eu ter que acabar desenvolvendo alguns distúrbios mentais, né? Mas outras condições, né? E vão ser explicadas ao longo do tempo, e quando a gente começar a estudar mais sobre a mente humana, vai ficar mais claro tudo isso. E, inclusive, o Espiritismo é que nos traria essa visão mais ampla de um mundo maior, de um mundo que vai além desses problemas, né? Allan Kardec chega a comentar que esses reveses da vida seriam como se a gente estivesse fazendo uma viagem de um ponto a outro, e que nessa viagem, nesse percurso, a gente tivesse que trocar o pneu do carro, por exemplo, ou que tivesse acontecido alguma coisa com o motor. São acidentes que nós não podemos controlar e que, na verdade, nos preparam para as coisas no futuro, mas que a gente tem uma expectativa de chegar naquele ponto, naquela viagem, naquele ponto final. Então, a gente não estaria preocupado com o pneu furado, por exemplo, mas sim com a viagem que nós vamos fazer. Então, essa visão ampla do Espiritismo é muito gratificante e é acolhedora ao mesmo tempo, né? Então o espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, né, que lhe parecem tão pequenas e tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. Então esses problemas, essas condições de vida, elas são tão pequenas diante de um futuro que nos aguarda, né, pensando nesse mundo espiritual que nos recebe toda vez que nós desencarnamos. Então, ele acaba falando isso, Allan Kardec diz que estudar o Espiritismo faz a gente entender melhor por quê. Tem pessoas que têm essas predisposições a desenvolver algum certo desequilíbrio mental, né? E a gente consegue ter essa busca, ou buscar entender melhor isso a partir da doutrina espírita.
né? E conseguindo entender melhor a nossa consciência, o nosso ser, e entender o porquê que às vezes a gente tem algumas dificuldades, né, no âmbito mental. Então, o início, né, do item ele fala sobre esse medo e no final do item ele acaba até invertendo a situação, dizendo que pelo contrário, o espiritismo vai nos auxiliar em tudo isso. Então isso eu achei um ponto bem importante para ser comentado. Agora vamos para o item 16, que são teorias contraditórias. Então ele diz que existem duas teorias contraditórias que são racionais, que usam a razão para tentar explicar as suas teorias, né? Mas que em nenhuma delas existe uma consistência, e aí a gente vai ver essas inconsistências dessas teorias. Então, ambas creem na realidade de todos os fenômenos materiais e morais que o Espiritismo trouxe, né? Que o estudo da doutrina trouxe. Então, eles não negam esses fenômenos de fato existem. Mas o que eles negam é a intervenção dos espíritos. Eles não acreditam que os espíritos é que fizeram tudo isso. A primeira teoria utiliza o recurso para explicar os efeitos magnéticos, né? Primeira coisa, né? O magnetismo. Nessa época, né, em 1800, se falava muito do campo magnético da eletricidade, que era algo muito novo. E então o magnetismo iria para eles explicar muitas coisas que eles não tinham como explicar. Então tudo aquilo que era difícil de se explicar, a gente colocava na conta do magnetismo. Porque é algo que eu não consigo ver, mas eu sei o fenômeno que isso ocorre. Que, por exemplo, a luz, né, ou os fenômenos elétricos, os fenômenos magnéticos, né, da atração e repulsão. Então, todos esses estudos do magnetismo iriam explicar condições que nós não conseguimos explicar. Então, eles utilizavam o recurso do magnetismo para explicar que os médiums estariam em estado de sonambulismo, sonambúlico, né, que eles chamam de sonambulismo desperto, né? Eles estão de olhos abertos, mas eles estão em um estado alterado da mente. E esse estado iria ampliar as percepções intuitivas do inconsciente do médium. Então, tudo aquilo que não consegue ser acessado durante o processo de vigília, né, quando a gente está acordado, nesse momento de sonambulismo, ele ia acessar esse inconsciente. E esse inconsciente, então, que veio do médium, é que iria dar todas as ideias novas e todas as concepções que o Espiritismo trouxe. Olha que forte que é tudo isso. Bom, Allan Kardec, então, ele desenvolve algumas perguntas a partir disso, né? E que fica difícil a gente responder. Né? Então, como Allan Kardec tem o uso da razão a todo momento, olha o que ele diz. Porque os médiums. Então, assim, se é de origem dos médiums toda a doutrina espírita, o livro dos espíritos, ou de tudo aquilo que já foi escrito, por que os médiums atribuem a origem disso aos espíritos? Olha, se eu sou médium, né, e eu escrevi uma carta, ou escrevi uma coisa tão bela e tão importante, tão profunda, por que, e eu sei que foi um espírito que, por que que eu vou atribuir a mim, né? Então, por que que o médium diria assim, não, isso aqui foi o espírito que disse, não fui eu, né? Então aí fica essa primeira questão. Então não seria o livro dos espíritos, já seria o livro dos médiuns, seria só o livro dos médiuns, não seria o livro dos espíritos, né? E como pode um médium expressar ideias contraditórias, que é algo que quem realmente estuda está diante do fenômeno, como Allan Kardec mesmo propõe, né, que acompanhou esses estudos 35 anos. Então não é uma análise rasa, mas sim de alguém que vive esse fenômeno, que entende esse fenômeno na sua raiz. Então, como pode o médium, uma pessoa expressar em um dia uma ideia e no outro dia uma ideia contraditória à outra?
se foi realmente origem do inconsciente do médium, por que ele teria essas ideias contraditórias, né? E a gente não consegue explicar. A segunda teoria seria a teoria do meio ambiente. Como é que seria isso? É mais difícil ainda de tentar explicar. Eles diziam o seguinte, que o médium extrai essas ideias do ambiente, do que está à volta dele. Então, o médium é o reflexo de toda a humanidade. Ele teria essa habilidade de captar informações do mundo todo. Independente da localização, da distância, ele tinha esse poder, que não era muito bem explicado. E aí a gente vai de novo alguns questionamentos, né? Como os médios conseguiram então fazer tamanha façanha, né? Porque o primeiro fala do magnetismo, não explica muito bem, mas diz que é o magnetismo, né? Mas nesse caso, o que seria então, qual é a força, né? Como explicar que o médium tinha essa capacidade, né, de adquirir informações no mundo afora, né? E aí uma outra pergunta é, onde foram os médiuns beber uma doutrina que não passava pelo pensamento de ninguém na Terra? Quando a gente começar a ler o Livro dos Espíritos, as questões do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que tem informações que ninguém disse, que nenhum ser, nenhum pensador na época tinha publicado isso. Então, foram informações tão reveladoras e tão importantes que a gente sabe que não vieram de nenhuma pessoa encarnada. Porque se realmente tivesse alguém que tivesse essas ideias tão importantes, teria escrito um livro, teria se expressado de certa forma. E se fizesse sentido, muitas pessoas seguiriam esse pensador, né? Mas todas essas ideias não tinham um pensamento de ninguém na Terra. Era algo realmente muito inovador. Então, com algumas perguntas, Allan Kardec já mostra essa contradição nessas teorias, que são importantes, né? A gente pensar, ter pessoas que pensem diferente da gente para a gente tentar desenvolver o nosso racional. Mas Allan Kardec estuda tanto a doutrina, saber tanto sobre as informações que os espíritos trouxeram, né? E de um estudo sério, disciplinado, ele consegue rebater tudo isso com muita facilidade, né? E aí é uma frase do item 16 que eu gostaria de finalizar, porque eu acho que é uma frase muito importante para nós, né? Allan Kardec diz: "Vede e observai, porque certamente ainda não vistes tudo." Então, durante esse processo, e peço que vocês leiam esse item 15 e 16, Allan Kardec vai mostrando pela experiência que ele teve, dos vários anos de contato com os médiuns e com os espíritos, todas as informações relevantes. Então, para ele fica muito fácil rebater algumas dessas teorias. Mas o que acontece, né? Quando tem uma teoria da conspiração, por exemplo, né? Que às vezes acaba deixando a gente refletindo sobre aquilo. Geralmente é um pensamento muito raso. É muito raso. Se a gente começar realmente a entender melhor os processos e estudar a fundo, a gente vai ver que essas teorias da conspiração, que acabam, né, juntando fatos, vários fatos, é até bonito, né? É até bonito, é uma história fictícia, mas que se não tiver comprovação, utilizando a razão, a gente tem que descartar. A gente não pode aceitar as coisas sem usar o crivo da razão, né? Então é isso por hoje. Quero desejar uma boa noite para vocês e nos vemos na semana que vem. Até mais.